é muito ligado à minha infância, né? Eu desde pequeno gostava muito de desenhar, tinha uma compulsão por desenho, pegava qualquer pedaço de papel e costumava desenhar. E disso aí foi nascendo outras técnicas, fui mexendo com hidrocor, com lapiseira, depois mais tarde com ecoline, nanquim, e fui fazendo diversos trabalhos. Quando eu sou do Rio de Janeiro, e quando eu vim para São José, aí eu procurei o ateliê do Rubens Espírito Santo. Aí no ateliê do Rubens eu fui para fazer gravura em metal, que era uma técnica que eu tinha curiosidade, e eu comecei a aprender a técnica de gravura em metal. Depois de um tempo fazendo gravura em metal, eu vi que lá tinha um trabalho de encáustica que ele dava aula, que ele mostrava. Eu me interessei muito, era uma técnica que me chamou muita atenção. Aí assim que eu consegui, eu parei a gravura e comecei a trabalhar com a encáustica mesmo. Foi assim que aconteceu. Aí depois de um tempo frequentando o ateliê do Rubens, aí eu decidi que eu deveria procurar um caminho próprio dentro da técnica, procurar outros meios de usar a técnica. E foi aí que eu fiquei um tempo pesquisando, vendo tipos de cera, tipos de pigmentos que conseguiam ter efeitos bons com a cera. E eu fui mudando o modo de trabalhar. E esse trabalho de hoje está ligado a esse trabalho de pesquisa que eu fiz nesses mais ou menos de 4 a 5 anos. Meu trabalho sempre foi figurativo, sempre foi figurativo. Quando eu comecei a trabalhar com encáustica, aí ela dá um efeito tão grande de textura, de transparência, de cores, que daí a questão figura ficou em segundo plano, entendeu? Então a figura ela pode surgir ou não surgir, eu não me sinto preso a essas coisas estéticas de ter que ser ou figurativo ou abstrato. Muitas vezes o meu trabalho ele vai próximo do figurativo porque é uma tendência que eu tenho, uma vez que eu sempre trabalhei com figurativo. Mas eu diria que hoje meu trabalho ele é abstrato. E o que eu estou fazendo mais atual é procurando outros suportes. Então estou trabalhando agora em cima do vidro e não mais da tela. Então esse é um outro trabalho e o vidro me dá outras oportunidades que a tela não me dava, né? Em termos de transparência, de poder trabalhar dos dois lados, de poder ver como é a encáustica do outro lado, porque ele dá essa transparência que me permite isso. Eu gosto muito do Flávio Chiró. Acho o Flávio Chiró sensacional, tem até um desenho dele na minha casa. E gosto muito também do Kiefer, acho o trabalho do Kiefer também fantástico. Então acho que seriam assim, também Monet, eu acho o trabalho do Monet muito bonito, que exatamente Monet já passava por isso, ele faz aquelas plantas que já é mais abstrato do que uma própria figura, né? Então ele já discute essa questão já desde aquela época. Eu particularmente vejo a arte como um tipo de linguagem, como matemática, como uma escrita. Só que ela fala por si só, a imagem fala por si só. Então a história da arte poderia ser contada através só de imagens. E essas imagens são coerentes, entendeu? Essa sequência existe, né? O Picasso não foi Picasso se não tivesse existido outros antes dele. Então os artistas, principalmente os artistas assim, ligados à pintura, é muito interessante ver que na história eles vão abrindo portas para outros artistas, né? Então a arte hoje, as artes plásticas chegou num ponto que é uma porta muito aberta, né? Então o trabalho deles são cada vez um abrindo porta para os outros. Então isso é interessante. Então tem essa sequência, tem essa, vamos dizer assim, essa coerência dos trabalhos. E a fonte é sempre, ela vai e volta, né? O eterno retorno, né? Então, quando você fala que a técnica de encáustica, ela é pouco conhecida, né? Mas apesar disso é uma técnica muito antiga, uma técnica que vem da época de Cristo. Era como se pintava na época de Cristo. Lá não se usava tinta óleo, era cera de abelha. E ao contrário do que as pessoas pensam, ela tem uma durabilidade muito maior do que a tinta óleo, né? Então hoje tem até hoje trabalhos dessa época de Cristo, né? Os retratos de Fayum são um exemplo, são retratos que vieram desde do século I. Então até hoje ainda não perfeitamente intactos, mas muitos até intactos. Então é uma técnica que ela é muito interessante por isso. Ela abre esse longo caminho, né? Ela tem a perenidade, lógico, mas ela tem um caminho muito maior. É difícil explicar como é que é o momento de criação, porque ele vem em momentos realmente, sabe? E a coisa flui, né? O trabalho flui e na verdade na hora não tem nem muito essa preocupação de perfeito ou de belo, mesmo porque o perfeito e belo a discussão é uma discussão já muito grande, né?
mas ele tem que existir, o trabalho tem que existir. Às vezes até quando ele começa a ficar muito bonitinho, ele não está indo para o caminho bom. Às vezes é melhor até fazer outro tipo de... transgredir aquilo, usar um outro material em cima, porque já às vezes não me agrada, entendeu? Se ele está indo para o caminho muito bonitinho. Então, ela assim, é um desafio, é sempre um desafio. E eu abro muito espaço apesar de eu ter pesquisado em termos de muitos detalhes, como tipo de cera, tipo de pigmento, temperatura, né, coisas que poderiam ser usadas dentro da encáustica. Apesar disso, eu abro muito espaço para o inesperado, sabe? Então, muitas vezes eu trabalho e eu pego coisas que eu não tinha programado pegar e vou colocando no trabalho. Então, eu tenho uma gama de coisas à minha volta e eu vou usando eles de uma forma não tão consciente. Eu uso bastante o inconsciente também.